a engrenagem invisível. O despertador não tocou. Lucas não precisava dele. O corpo dele era um relógio biológico treinado pela repetição exaustiva de 1000 manhãs idênticas. Às 6h47, nem um segundo antes, nem um segundo depois, os olhos dele se abriam. Não era um despertar suave. Era como se uma chave fosse girada em uma fechadura enferrujada dentro do crânio dele. O teto do quarto, marcado por uma mancha de infiltração que lembrava um mapa de um continente esquecido. Era a primeira coisa que ele via, sempre. Ele não pensava. O pensamento era um luxo que o cérebro dele tinha aprendido a descartar para economizar energia. Lucas sentava na beirada da cama. O pé direito encontrava o chinelo de borracha gasto. O esquerdo seguia o movimento, um eco perfeito. O chão de taco rangia na terceira ripa perto da porta. Ele sabia disso. Ele não evitava o ruído. Ele precisava do ruído. O som era o sinal de que a engrenagem estava girando. No banheiro, o ritual continuava. A mão alcançava as coxas, a escova de dentes sem que ele precisasse olhar. 3 batidas no tubo de pasta. O sabor de hortelã artificial inundava a boca dele. Mas ele não sentia o gosto. O cérebro dele estava em outro lugar. Ou melhor, o cérebro dele estava desligado. Ele era um passageiro em um veículo que conhecia o caminho perfeitamente. Lucas olhou para o espelho. As olheiras eram valas profundas cavadas por anos de insônia e estresse. Ele via o homem no reflexo, mas não o reconhecia. Quem era aquele sujeito de 40 anos com os ombros curvados pelo peso de decisões que ele nem lembrava de ter tomado? Ele sentia que a vida dele era uma colcha de retalhos de gestos automáticos. Café, cigarro, o trânsito da Radial Leste, o escritório de contabilidade onde os números faziam mais sentido do que as pessoas. Ele saiu de casa. O ar da manhã em São Paulo tinha o gosto metálico de fuligem e café requentado. Lucas caminhou até a padaria da esquina. O atendente, um homem chamado Jorge que parecia estar ali desde a fundação da cidade, já estava com o pão na chapa e o pingado prontos. Lucas não pediu. Ele nunca pedia. O hábito era o pedido. O dinheiro trocado já estava na palma da mão dele antes mesmo de Jorge colocar o prato no balcão. Foi ali, naquele momento banal, que o incidente começou a se desenhar. Não foi uma explosão, foi um estalo, um fio que se rompeu em uma máquina que funcionava há tempo demais sob pressão. Enquanto mastigava o pão, Lucas sentiu um formigamento na base da nuca, um desejo súbito de fazer algo diferente, talvez pedir um suco de laranja, talvez atravessar a rua pelo outro lado, mas a engrenagem resistiu. O sistema basal do cérebro dele, aquela massa escura e primitiva escondida abaixo do córtex, enviou uma onda de desconforto. Não mude o roteiro. O roteiro é seguro. O roteiro economiza energia. Ele pagou, saiu da padaria, mas em vez de virar à direita em direção ao metrô, ele parou. O fluxo de pessoas o atingia como ondas em um quebra-mar. Ele era um obstáculo, um erro no algoritmo da calçada. Ei! Tá bloqueando o caminho, alguém gritou. Lucas não ouviu. Ele estava olhando para as próprias mãos. Elas tremiam levemente. Ele percebeu, com um pavor gélido, que ele não conseguia lembrar do caminho para o trabalho. Não que ele tivesse esquecido o endereço. Ele sabia o endereço, mas a conexão motora, a sequência de passos que o levava até lá sem esforço, tinha se quebrado. Ele tentou forçar a memória. Onde ficava se estava a estação? A 2 quadras? 3? O pânico começou a subir pela garganta como um ácido. O coração dele, acostumado a uma batida lenta e letárgica, disparou. O suor frio brotou na testa. Ele começou a correr. Sem direção, apenas para fugir daquela sensação de vazio. Ele atravessou a rua sem olhar. O som de uma freada brusca cortou o ar. Um caminhão de entrega parou a milímetros dele. O motorista berrou obscenidades. Mas Lucas já estava longe. Ele entrou em um parque. O Parque da Luz. As árvores pareciam garras no céu cinzento. Ele desabou em um banco de madeira. O peito subia e descia violentamente. Ele estava perdido em uma cidade onde viveu a vida toda. Ele estava perdido dentro da própria pele. Você está tendo um curto-circuito, não tá? A voz era calma, pautada. Tinha o peso de algo antigo e sólido. Lucas levantou a cabeça. Sentado na outra ponta do banco, um homem velho observava os pombos.
Ele usava um casaco de tweed que parecia ter saído de outra década. Os olhos dele eram de um azul pálido, quase translúcido, e pareciam enxergar através da carne de Lucas, direto para as conexões neurais que estavam fritando ali dentro. Eu não sei o que está acontecendo, Lucas gaguejou. Eu parei de saber para onde ir. O velho sorriu. Não era um sorriso de deboche. Era o sorriso de um guia que vê um viajante cair na mesma armadilha que ele já conheceu. O seu piloto automático quebrou, o velho disse, jogando um punhado de milho para os pássaros. A maioria das pessoas passa a vida toda sem perceber que o piloto existe. Elas acham que estão tomando decisões, mas estão apenas reagindo a gatilhos. O seu cérebro se cansou de carregar você nas costas sem receber ordens claras. Lucas limpou o suor do rosto. Quem é você? Pode me chamar de Silas. Eu passo muito tempo aqui observando os loops. Veja aquele pombo. Silas apontou para um pássaro que girava em torno de uma migalha. Ele faz o mesmo movimento. Sempre. Um gatilho visual, uma rotina de bicar, uma recompensa de carboidrato. O loop do hábito. Você é igual a ele. Lucas. Ou pelo menos era, até hoje de manhã. Lucas sentiu um arrepio. Silas sabia o nome dele? Não. Ele devia ter ouvido alguém gritar ou apenas chutado um nome comum, mas uma autoridade na voz de Silas o impedia de questionar. Gatilho, rotina, recompensa? Lucas repetiu as palavras. Elas soavam como uma fórmula mágica ou uma maldição científica. A tríade que governa a sua existência. Silas explicou, virando-se para ele. O seu cérebro é uma máquina de eficiência. Ele quer transformar cada ação em um hábito para que você possa pensar em outras coisas. O problema é que você parou de pensar em outras coisas há muito tempo. Você deixou a máquina assumir o controle total. E agora, a máquina deu pau. Silas se levantou. O movimento foi lento, quase cerimonial. O incidente de hoje não foi um erro, Lucas. Foi um alerta. O seu mundo normal foi quebrado porque você não estava mais vivendo nele. Você estava apenas executando um programa. Se quiser entender como recuperar o leme, você precisa entender a mecânica da engrenagem. E como eu faço isso? Lucas perguntou, a voz cheia de uma urgência que ele não sentia há décadas. Silas apontou para uma banca de jornal abandonada no canto do parque, coberta de pichações e sombras. Me encontre ali amanhã, na mesma hora. Se você conseguir quebrar o seu primeiro loop matinal e chegar até lá sem seguir o caminho de sempre, eu te ensino a ver os fios invisíveis. Mas cuidado, uma vez que você vê a engrenagem, você nunca mais consegue fingir que não é o mestre dela. E a responsabilidade disso é pesada, Lucas, muito pesada. Silas caminhou em direção à névoa da manhã e desapareceu antes que Lucas pudesse dizer mais uma palavra. Lucas ficou sozinho no banco. O pânico tinha sido substituído por uma curiosidade dolorosa. Ele olhou ao redor. O parque não parecia mais o mesmo. Ele via padrões agora. O homem que corria sempre no mesmo ritmo. A mulher que lia o jornal sempre na mesma página. O guarda que batia o cacetete na perna sempre com a mesma cadência. Tudo era um loop. A cidade inteira era uma engrenagem colossal de hábitos sobrepostos. Ele se levantou. O corpo dele implorava para voltar para o escritório. O sistema basal gritava por segurança. Vá para o trabalho. Peça desculpas pelo atraso. Volte para o loop. Lucas respirou fundo. Ele sentiu o ar entrar nos pulmões de uma forma diferente, mais frio, mais real. Ele não foi para o trabalho. Ele caminhou em direção oposta. Cada passo era uma luta. Era como se ele estivesse caminhando contra uma ventania invisível. O cérebro dele enviava sinais de alerta, ansiedade, medo, um desejo irracional de acender uns cigarros. Ele percebeu o gatilho. O estresse era o sinal. O cigarro era a rotina. A nicotina era a recompensa. Não, ele murmurou para si mesmo. Ele não acendeu o cigarro. Ele sentiu o desejo queimar no peito, uma coceira mental que parecia insuportável. Mas ele continuou andando. Ele estava acordado. E pela primeira vez em anos, o silêncio na mente dele não era de vazio, era de expectativa. O resto do dia foi um borrão de sensações cruas. Sem o filtro do hábito,
Tudo parecia barulhento demais, brilhante demais, intenso demais. Lucas percebeu o quanto ele se anestesiava para suportar a própria vida. O trajeto de ônibus, que antes era um tempo morto, agora era uma odisseia de observações. Ele via as micro-reações das pessoas. Ele via os gatilhos agindo nos outros. Um anúncio de refrigerante no ponto de ônibus. Um homem olha, sente sede, compra a lata na banca ao lado, o loop em ação. O som do sinal do celular. Uma mulher pega o aparelho, abre a rede social, sente uma pequena dose de dopamina com a curtida. Gatilho, rotina, recompensa. Lucas sentiu que estava descobrindo um segredo proibido. O mundo era governado por leis que não estavam nos livros de direito, mas nos gânglios basais. Ele chegou em casa exausto. O apartamento parecia um museu de hábitos mortos. O sofá onde ele sentava sempre no mesmo ângulo. A TV que ele ligava antes mesmo de tirar os sapatos. Ele parou diante da TV. A mão esticou para o controle remoto. O gatilho era o cansaço. A rotina era a televisão. A recompensa era a distração. Lucas baixou a mão. Ele foi até a varanda. Olhou para a cidade. As luzes de São Paulo pareciam neurônios em uma rede vasta e caótica. Ele pensou em Silas. Ele pensou na engrenagem. Ele sabia que a vida dele nunca mais seria a mesma. O incidente não fora apenas um esquecimento do caminho para o trabalho. Fora a queda do véu. Ele tinha visto a engrenagem invisível que movia a humanidade. Amanhã, ele teria que enfrentar o maior desafio de todos. Ele teria que quebrar o próprio amanhecer. A noite foi longa. O sono não vinha com a facilidade mecânica de antes. Lucas rolava na cama, consciente de cada posição do corpo. Ele sentia a estrutura do hábito tentando se reconstruir no escuro. O cérebro dele era como um solo que foi arado por anos na mesma direção. Criar um novo sulco, um novo caminho, exigia um esforço monumental. Ele pensava no que Silas dissera sobre a responsabilidade. Se ele parasse de ser um autômato, ele teria que se tornar um arquiteto. Ele teria que escolher cada gatilho, projetar cada rotina, decidir cada recompensa. Não haveria mais a desculpa do "eu sou assim mesmo". Às 3 da manhã, ele se levantou e foi até a cozinha. Bebeu um copo de água. A água parecia ter um sabor mais puro, ou talvez fosse apenas a atenção que ele estava prestando. Ele olhou para o maço de cigarros sobre a mesa. O gatilho visual disparou um desejo imediato. A boca salivou. O cérebro antecipou o relaxamento. Lucas pegou o maço. Ele sentiu o peso do objeto. Sentiu a textura do papel. Ele não fumou. Ele jogou o maço no lixo. O sistema basal protestou violentamente. Uma onda de irritabilidade percorreu o corpo dele. Lucas sentou no chão da cozinha e esperou. Ele sabia, de alguma forma intuitiva, que o desejo era como uma onda. Ele tinha um pico e depois quebrava. Se ele conseguisse surfar a onda sem ceder, ele ganharia 1 milímetro de terreno na batalha pela própria mente. 10 minutos depois, a ansiedade baixou. Ele sentiu uma vitória pequena, mas absoluta. Ele tinha mudado uma variável. Quando o sol começou a filtrar pelas frestas da persiana, Lucas já estava pronto. Ele não esperou os olhos se abrirem às 6h47. Ele se levantou às 6h15. Ele não foi para o banheiro. Ele foi para a sala e fez 10 flexões. O corpo reclamou. Os músculos estavam atrofiados pela inércia, mas ele continuou. Ele não tomou café na padaria do Jorge. Ele ferveu água em casa e comeu uma maçã. O gosto ácido da fruta o despertou mais do que qualquer cafeína. Ele saiu de casa 10 minutos mais cedo. Em vez de virar à esquerda para o metrô, ele caminhou em direção ao centro. Ele ia a pé. Ele ia por um caminho que ele nunca tinha percorrido antes. As ruas eram diferentes. As cores eram mais vivas. Ele via detalhes nas fachadas dos prédios antigos que ele nunca notara. Ele se sentia como um explorador em uma terra estrangeira. A resistência interna ainda estava lá. O hábito é uma força gravitacional. Ele puxava Lucas para os caminhos conhecidos. Cada esquina era um teste de vontade, mas Silas o estava esperando, e a promessa de entender a mecânica da vida era mais forte do que o conforto da anestesia. Ele chegou ao Parque da Luz às 7h30. A banca de jornal abandonada estava lá, envolta em uma bruma úmida. Silas não estava à vista. Lucas sentiu um frio no peito.
Teria sido tudo um delírio, um surto psicótico causado pelo estresse? Ele olhou ao redor, buscando o casaco de tweed. Nada. Ele caminhou até a banca. Na chapa de metal enferrujada, havia um pequeno pedaço de papel preso por um ímã em forma de engrenagem. No papel, uma única frase escrita com uma caligrafia elegante e firme. O hábito não pode ser erradicado. Ele só pode ser substituído. Você quebrou a rotina. Agora precisa encontrar o novo desejo. Lucas sentiu uma mão no ombro. Ele se virou rapidamente. Silas estava ali. Ele parecia ter surgido do próprio ar. Ele não sorria agora. A expressão dele era séria, quase solene. Você chegou, Silas disse. E chegou por conta própria. Você sentiu a gravidade. Não sentiu a força que tenta te puxar de volta para o buraco? Senti, Lucas respondeu. É como se o meu corpo não fosse meu, como se houvesse outra pessoa dentro de mim tentando assumir o controle. Silas caminhou em direção ao centro do parque. Nós chamamos de o ciclo do hábito. E hoje, Lucas, nós vamos abrir o capô dessa máquina. Você viu o incidente. Você sentiu o estalo. Agora, você vai aprender a ser o engenheiro do seu próprio destino. Silas parou diante de uma estátua de bronze oxidado. Mas antes, me diga, o que você sentiu quando jogou aqueles cigarros fora ontem à noite? Lucas hesitou. Eu senti dor e depois uma clareza estranha. Silas assentiu. A dor é o cérebro reclamando da falta de recompensa. A clareza é o seu córtex pré-frontal assumindo o comando. A guerra entre o novo e o velho começou, e o campo de batalha é a sua próxima decisão. O sol finalmente rompeu as nuvens, iluminando o parque com uma luz dourada e cortante. Lucas olhou para Silas. O treinamento tinha começado. O mundo normal tinha ficado para trás, e a engrenagem invisível, pela primeira vez, estava sob o olhar de um homem que se recusava a ser apenas uma peça. Escute bem. Lucas, Silas começou, a voz agora sussurrada, como se estivesse revelando um segredo de estado. O que você experimentou hoje é o que os cientistas chamam de o gânglio basal em conflito. Milênios atrás, essa estrutura salvou a nossa espécie. Ela permitia que nossos ancestrais caçassem e fugissem sem precisar processar cada movimento. Mas hoje, em um mundo de abundância e gatilhos artificiais, ela se tornou a nossa prisão. Eles caminhavam por uma trilha de cascalho. Lucas ouvia o som dos próprios passos, consciente da mecânica do movimento. O segredo para mudar qualquer coisa na sua vida, Silas continuou, não está na força de vontade bruta. A força de vontade é um recurso finito. Ela acaba como a bateria de um celular. O segredo está em entender a deixa, o gatilho que dispara o comportamento. Se você não identificar o gatilho, você nunca mudará a rotina. Lucas pensou no seu dia a dia. Meu gatilho no trabalho é o tédio. Sempre que eu fico entediado, eu abro o navegador e começo a ler notícias inúteis. Exato. Silas parou e olhou para ele. O tédio é o gatilho. A leitura de notícias é a rotina. E qual é a recompensa? Lucas parou para pensar. Eu acho que é uma sensação momentânea de novidade? Uma distração da pressão dos números? Precisamente. O seu cérebro quer uma pausa, mas ele aprendeu que o caminho mais fácil para essa pausa é o lixo digital. Se você quiser mudar esse hábito, você não pode simplesmente dizer, eu não vou mais ler notícias. Isso vai falhar. Você precisa manter o gatilho, o tédio, e mudar a rotina para algo que entregue a mesma recompensa de pausa, mas de forma produtiva. Lucas sentiu as peças se encaixando na cabeça dele. Era como se ele estivesse aprendendo a programar o próprio comportamento. Mas Silas, por que é tão difícil? Por que eu sinto que estou lutando contra um gigante? Silas sorriu de forma melancólica. Porque os hábitos criam sulcos neurológicos. Literalmente. As conexões entre os neurônios ficam mais fortes, mais rápidas. É como uma estrada de terra. Quanto mais você passa por ela, mais profundos ficam os buracos. Mudar um hábito é como tentar dirigir fora desses buracos. Exige foco total. Eles chegaram a um pequeno lago no centro do parque. A água estava parada, refletindo o céu. Olhe para essa água, Silas disse. Se você jogar uma pedra, ela cria ondas. O hábito é a pedra. A sua vida é a onda.
Você passou 40 anos jogando as mesmas pedras nos mesmos lugares. As ondas se tornaram previsíveis. Hoje, nós vamos jogar uma pedra diferente. Silas entregou a Lucas uma pequena pedra preta e lisa. Amanhã, Lucas, você vai para o seu trabalho, mas você não vai ser o contador, você vai ser o observador. Você vai anotar cada gatilho que sentir durante o dia, cada desejo de fumar, cada impulso de procrastinar, cada reação automática com seus colegas. Não tente mudar nada ainda, apenas observe. Mapeie o território. Lucas pegou a pedra. Ela estava fria. Só observar? A observação é o início da desautomação. Quando você observa um hábito, você retira o poder dele. Você o traz da escuridão do gânglio basal para a luz do córtex. Você deixa de ser a engrenagem e começa a ser o olho que a vê girar. Silas começou a se afastar novamente. Vá, Lucas, o seu incidente foi o despertar. Agora, comece a mapear o seu labirinto. E lembre-se, o hábito não dorme. Ele está lá, esperando o seu primeiro momento de fraqueza para assumir o controle novamente. Esteja vigilante. Lucas observou Silas desaparecer entre os pedestres que agora inundavam o parque. Ele apertou a pedra preta na mão. Ele sentia um medo profundo, mas era um medo diferente. Era o medo de quem sabe que o mundo nunca mais será seguro, porque o mundo é um reflexo das nossas próprias repetições. Ele caminhou em direção à saída do parque. Ele tinha um dia de trabalho pela frente, mas ele não era mais o mesmo homem que acordara às 6h47 no dia anterior. Ele era um cartógrafo do próprio comportamento, e a jornada para o coração da engrenagem invisível estava apenas começando. Lucas chegou ao escritório às 9h12. O atraso era incomum. O chefe dele, um homem de rosto avermelhado chamado Dr. Arnaldo, olhou para o relógio e depois para Lucas. Problemas com o metrô. Lucas? Arnaldo perguntou, sem tirar os olhos de uma planilha. Lucas parou. O gatilho era a cobrança. A rotina habitual seria uma desculpa rápida e um pedido de desculpas submisso. A recompensa seria a manutenção da paz e a fuga do confronto. Lucas respirou. Ele observou o impulso. Mexeito isto... Não, Dr. Arnaldo. Eu apenas decidi vir por um caminho diferente hoje. O tempo estava bom. Arnaldo levantou a cabeça. Ele pareceu confuso por um segundo. A resposta não estava no script habitual. A rotina tinha sido quebrada. Ah, entendo. Bem, não se atrase mais. Temos muito trabalho. Lucas sentou-se na sua mesa. Ele abriu o caderno que Silas o instruíra a usar. Gatilho, cobrança do chefe, rotina pretendida, desculpa defensiva, nova ação, verdade calma. Ele sentiu uma descarga de adrenalina, pequena, mas significativa. Durante as horas seguintes, ele se tornou um cientista de si mesmo. Ele percebeu que às 10h30 ele sempre sentia um desejo de café. O gatilho não era a sede, era a necessidade de levantar da cadeira e esticar as pernas. A recompensa era o movimento. Ele anotou tudo. Gatilho, sensação de pernas pesadas, 10h30. Rotina, café e conversa fiada. Recompensa, movimento e pausa mental. Ele viu o loop do almoço, viu o loop do estresse da tarde, viu como ele e seus colegas repetiam as mesmas reclamações, as mesmas piadas, as mesmas frustrações, como atores em uma peça que já teve 10.000 apresentações. Ao final do dia, o caderno de Lucas estava cheio de anotações. Ele via o mapa, ele via os sulcos neurais que governavam a sua vida. Ele saiu do escritório sentindo-se exausto. Observar a própria vida era muito mais cansativo do que simplesmente vivê-la no automático. Ele caminhou para casa. Ele não passou no bar onde costumava tomar uma cerveja antes de subir. O gatilho era a transição do trabalho para casa. A rotina era a bebida. A recompensa era o relaxamento rápido. Lucas parou diante do bar. Ele sentiu o cheiro de fritura e álcool. O gânglio basal implorava para entrar. Só uma. Você merece. Foi um dia difícil. Ele olhou para a pedra preta no seu bolso. Ele não entrou. Ele continuou andando. Ao chegar no apartamento, ele sentou na varanda e olhou para o caderno. Ele tinha os dados, ele tinha o mapa, mas ele sabia que o conhecimento era apenas o começo.
Mudar o curso de um rio exige mais do que saber para onde a água corre. Exige a construção de novas margens. Ele olhou para a escuridão do quarto. Amanhã, ele voltaria ao Parque da Luz. Ele encontraria Silas, e ele pediria para aprender a construir as margens. Porque ele não queria apenas observar a engrenagem. Ele queria ser o mestre do loop. A noite caiu sobre a cidade como um manto pesado. Lucas fechou o caderno. Ele sentia que tinha dado o primeiro passo para fora de uma prisão que ele mesmo construíra, tijolo por tijolo, hábito por hábito. O incidente fora o choque. Silas era o guia. E agora, a vida de Lucas estava prestes a se tornar um laboratório de transformação. Ele dormiu, mas desta vez, ele sonhou com engrenagens que se transformavam em borboletas, e ele era quem soprava o vento que as fazia voar. A anatomia do desejo. O silêncio daquela madrugada não era vazio, era um ruído estático, uma pressão constante contra os tímpanos de Lucas. Ele estava deitado, imóvel, mas o cérebro dele parecia uma colmeia em chamas. Jogar o maço de cigarros fora tinha sido o ato simbólico, a declaração de guerra, mas a guerra real, a guerra química e silenciosa, estava acontecendo agora. Cada fibra do seu ser parecia ter uma memória própria. Os pulmões pediam a fumaça, os dedos buscavam o cilindro de papel, o gânglio basal dele estava enviando sinais de socorro para cada célula do seu corpo. Tá doendo, tá faltando alguma coisa, volta pro que é seguro. Lucas olhava para o teto. As sombras da rua dançavam na mancha de infiltração. Ele começou a contar as batidas do próprio coração. 62, 64, 68. O ritmo estava acelerando. O desejo não era apenas uma vontade, era um comando biológico. Ele sentia uma coceira que vinha de dentro dos ossos, uma ansiedade que subia pelo estômago e se instalava na garganta. Ele tentou fechar os olhos. O sono era o refúgio prometido, mas o hábito era um sentinela cruel. Ele não deixava Lucas dormir. Ele queria o tributo, queria a recompensa. Ele levantou. O chão frio contra os pés foi um choque necessário. Ele caminhou até a cozinha. A pedra preta que Silas lhe dera estava sobre a mesa. Ele a segurou. O toque mineral era sólido, real. Lucas sentou no chão e respirou, devagar, inspirando o ar puro, expirando a ansiedade. Ele estava aprendendo a observar a própria fome. Ele via o desejo como um objeto estranho. Tá ali, eu tô vendo você, mas eu não sou você. A manhã chegou com uma luz cinzenta e úmida. Lucas não se sentia descansado, mas se sentia acordado de uma forma que nunca estivera. O despertador biológico tentou disparar às 6h47. Lucas já estava na rua. Ele estava caminhando para o Parque da Luz por um terceiro caminho diferente. Ele estava forçando o cérebro a mapear novas rotas. Cada esquina nova era uma pequena explosão de consciência. Ele via os detalhes que o hábito costumava apagar. O cheiro de pão fresco em uma padaria que ele nunca notara. O som de um rádio de pilha em um casarão antigo. O rosto cansado de um varredor de rua. Ele chegou à banca de jornal abandonada. Silas estava lá. Ele não estava sentado. Estava de pé, observando o fluxo de carros com uma expressão de concentração absoluta. Ele parecia estar lendo a cidade como um código. Você sobreviveu à primeira noite, Silas disse sem se virar. A voz dele tinha uma ressonância diferente sob o céu aberto. Mais firme, mais severa. Eu joguei os cigarros fora. Lucas respondeu. A voz dele estava rouca. Eu não dormi. Senti como se tivesse uma pessoa dentro de mim tentando quebrar a porta para sair. Silas se virou. O olhar dele era uma lâmina azul. Não é uma pessoa, Lucas. É um fantasma. O fantasma das suas decisões passadas. Hoje, nós vamos entender o que alimenta esse fantasma. Vamos falar sobre o desejo. Eles caminharam em direção a um quiosque de café no centro do parque. O cheiro do grão torrado atingiu Lucas como um soco. O cérebro dele antecipou o sabor. A salivação começou instantaneamente. Tá vendo? Silas apontou para a boca de Lucas. O seu cérebro já resolveu que você vai beber esse café. Ele já liberou a dopamina do prazer antes mesmo de você encostar na xícara. O hábito não é movido pela rotina em si, Lucas. Ele é movido pela antecipação da recompensa, pelo desejo. Eles sentaram em um banco de pedra. Silas pediu 2 cafés, pretos, sem açúcar.
O experimento da Pensilvânia. Silas começou, falando como se estivesse contando uma lenda urbana. Eles treinaram macacos para puxar uma alavanca sempre que um símbolo aparecia na tela. Se puxassem, recebiam suco de amora. No início, o cérebro do macaco só mostrava atividade de prazer quando o suco tocava a língua dele. Mas depois de 100 repetições, algo mudou. O cérebro começou a disparar a recompensa assim que o símbolo aparecia. O macaco já estava sentindo o gosto do suco antes dele existir. Silas tomou um gole do café quente. Ele não piscou. Isso é o que acontece com você. O estresse é o seu símbolo na tela. O cigarro é a sua alavanca. E o relaxamento químico é o seu suco de amora. O problema é que o seu cérebro aprendeu a ansiar tanto pela recompensa que a falta dela se transforma em dor física. Você não fuma porque gosta de fumar, Lucas. Você fuma porque não aguenta mais o peso de querer fumar. O hábito se tornou uma compulsão movida pelo desejo antecipado. Lucas olhou para a xícara de café. Ele sentia a necessidade de beber. O calor, o estímulo, o hábito estava ali, operando em tempo real. Como eu quebro isso? Lucas perguntou. Se o desejo é tão forte, como eu ganho dele? Você não ganha do desejo, Lucas. Você o engana. Silas inclinou-se para a frente. Você mantém o gatilho, mantém a recompensa, mas muda a rotina. É a regra de ouro da mudança de hábitos. Se você mantiver o gatilho e a recompensa, o seu cérebro aceita a nova rotina com menos resistência. É como trocar as peças de uma máquina enquanto ela ainda está girando. Silas tirou um pequeno cronômetro do bolso. Hoje, o seu treino sobe de nível. Você vai identificar o seu hábito mestre, a engrenagem que, se for mudada, vai desequilibrar todas as outras. Hábito mestre? Lucas franziu a testa. Sim, Silas explicou. Algumas rotinas têm o poder de iniciar reações em cadeia. Se você começa a se exercitar, você começa a comer melhor. Se você começa a comer melhor, você dorme melhor. Uma vitória pequena em um hábito mestre cria uma cultura de sucesso dentro de você. O seu hábito mestre não é o cigarro, Lucas. O cigarro é apenas um sintoma. O seu hábito mestre é a forma como você reage ao caos do seu dia. Silas apontou para a pedra preta na mão de Lucas. Hoje, você vai para o escritório. Você vai ter o dia mais produtivo da sua vida. Mas você vai fazer isso usando uma única ferramenta, o planejamento detalhado de cada hora. O seu hábito mestre será o registro. Toda vez que você sentir o gatilho do estresse, você vai anotar. E em vez de fumar, você vai caminhar até o hidrante no fim do corredor e beber um copo de água gelada. Água gelada. O choque térmico vai ser a sua nova recompensa. O cérebro aceita o choque como uma distração do desejo. Lucas sentiu um peso no estômago. Parecia simples demais e, ao mesmo tempo, impossível. Vá, Silas ordenou. Não me decepcione. A engrenagem está de olho em você. O escritório parecia um campo de minas. Lucas chegou e sentou na sua mesa. Ele abriu o caderno. 9 horas. Gatilho. Pilhas de notas fiscais para conferir. Sensação. Aperto no peito. Rotina anterior. Reclamar com o colega do lado. Nova rotina. Respiração profunda e foco em uma única nota por vez. Ele começou. Nos primeiros 30 minutos, ele se sentiu um mestre. Ele estava no comando. Ele via os números e não sentia a urgência habitual. Ele estava usando o Cortex. Ele era o arquiteto. Mas então, o telefone tocou. Era a sua ex-mulher, Mariana. A conversa foi curta, ácida, sobre atrasos na pensão, sobre o carro que quebrou, sobre como ele era ausente. O gatilho não foi um estalo, foi uma explosão. Lucas desligou o telefone. A mão dele foi direto para o bolso da calça. Ele buscava o maço que não estava lá. O pânico subiu. A irritabilidade se tornou uma fúria cega. O cérebro dele gritava: eu preciso de um cigarro. Agora. A água gelada? Esquece a água gelada. Eu quero nicotina. Eu quero o suco de amora. Ele levantou da cadeira com um movimento brusco. O caderno caiu no chão. Ele não o pegou. Ele caminhou em direção à saída do prédio. Ele precisava de uma banca. Precisava comprar um maço. Só um. Amanhã eu volto pro plano. Hoje é um dia especial. O estresse é demais para qualquer um. Ele desceu o elevador sentindo o sangue pulsar nas têmporas. O gânglio basal
tinha assumido o controle total. Lucas era apenas um observador impotente dentro da própria mente. Ele via as portas do elevador se abrirem. Ele via a calçada. Via a banca de jornal do outro lado da rua. O desejo era uma força física. Era como se ele estivesse sendo puxado por um cabo de aço. Ele chegou à banca. Um maço de fortes, ele disse. A voz dele era de um viciado em abstinência, trêmula, ansiosa. O jornaleiro entregou o maço. Lucas rasgou o plástico com os dentes. Ele pegou o primeiro cigarro. O toque do papel nos lábios foi um alívio imediato. O cérebro dele já estava inundando o sistema com uma falsa sensação de calma. A recompensa estava a milímetros de distância. Ele pegou o isqueiro. A chama subiu. Lucas parou. Ele olhou para a chama. Depois olhou para a pedra preta que ele ainda apertava na outra mão. A pedra tinha feito um pequeno corte na palma dele de tanto que ele a pressionara. O suor escorria pelo pescoço. Ele viu a engrenagem. Ele viu o loop, gatilho, briga com a Mariana, rotina, fumar, recompensa, relaxamento ilusório. Tá tudo aqui, ele pensou. Eu sou o macaco da Pensilvânia. Eu tô puxando a alavanca. Ele sentiu uma vergonha profunda, uma náusea que não era física, era existencial. Ele era um escravo, um autômato. Ele apagou o isqueiro. Ele guardou o cigarro de volta no maço, mas ele não jogou o maço fora. Ele o guardou no bolso. Ele caminhou de volta para o prédio. O desejo ainda estava lá, rindo dele, gritando que ele ia falhar na próxima esquina, que a vida era difícil demais para ser vivida no manual. Ele entrou no banheiro do escritório, foi até a pia, abriu a torneira de água gelada. Ele encheu as mãos e jogou a água no rosto. 1, 2, 3 vezes. O choque térmico fez os pulmões dele contraírem. O cérebro dele levou um susto. A atenção mudou da nicotina para o frio. Ele bebeu a água, muita água, até sentir o estômago pesado. Ele voltou para a mesa, pegou o caderno. 11h15. Fracassei por 10 metros. Comprei o maço, mas não acendi. Gatilho. Mariana. Recompensa buscada. Paz. Recompensa obtida. Água gelada e dor na palma da mão. Ele sentia que tinha perdido a batalha, mas não a guerra. A falha inicial o ensinara algo fundamental. O desejo é implacável quando o gatilho é emocional. A lógica do córtex morre quando o coração dói. O resto da tarde foi uma agonia de vigilância. Lucas não conseguia se concentrar nos números. Ele só conseguia se concentrar em não colocar a mão no bolso. O maço de cigarros era como uma granada sem pino. Ele sabia que estava ali. O cérebro dele sabia que estava ali. Ele percebeu que o hábito é um parasita que se alimenta da sua fadiga. Quanto mais cansado ele ficava, mais a voz do hábito se tornava racional. Só um não faz mal. Você já provou que tem controle. Fuma um agora para celebrar a sua força de vontade. Lucas riu baixinho. A lógica do vício é fascinante. Ela usa as suas vitórias como desculpas para suas derrotas. Ele saiu do escritório às 18 horas. Ele não foi para casa. Ele foi para o bar. Não para beber. Ele queria testar o território. Ele queria ver se conseguia estar no ambiente do gatilho sem executar a rotina. Ele sentou em uma mesa no fundo. O bar estava cheio. O som de copos batendo, as risadas, o cheiro de cerveja gelada. Era o paraíso do gânglio basal. Ele pediu uma água com gás e limão. O garçom olhou para ele com estranheza. Só isso. Lucas, cadê a gelada de sempre? Hoje não, Lucas respondeu. Ele ficou ali por 1 hora, observando. Ele via os amigos repetindo os mesmos ciclos. Ele via como a cerveja era a recompensa para um dia de trabalho medíocre. Ele via como todos eles eram engrenagens em uma máquina de esquecimento. Ele sentiu uma solidão imensa. Ao quebrar os seus hábitos, ele estava se desconectando da tribo. Ele não falava mais a mesma língua. Ele não compartilhava mais a mesma anestesia. Ele saiu do bar e caminhou até o Parque da Luz. Estava escuro. Silas não estava lá. Lucas sentou na banca de jornal abandonada. Ele tirou o maço de cigarros do bolso. Ele olhou para ele por 10 minutos. O desejo tinha diminuído de um grito para um sussurro constante. Ele deixou o maço sobre a banca. Ele não o jogou no lixo dessa vez. Ele o deixou ali, como uma oferenda para quem ainda estivesse preso no loop. Eu não preciso mais disso.
ele disse para a escuridão. Mas, no fundo, ele sabia que estava mentindo. Ele ainda precisava, ele ainda queria. A diferença é que agora ele sabia o preço. Ele chegou em casa e desabou na cama. O corpo dele doía como se tivesse sido espancado. A luta contra os próprios neurônios era a tarefa mais exaustiva da face da Terra. Ele pensou em Silas. Pensou nos macacos da Pensilvânia. Pensou na Mariana. Ele percebeu que o treino não era sobre perfeição. Era sobre a consciência do erro. Silas não queria que ele fosse um santo. Silas queria que ele fosse um engenheiro. E um engenheiro sabe que as máquinas quebram. O importante é saber como consertar. Ele dormiu. Desta vez, não houve sonhos de borboletas. Houve apenas um vazio profundo e necessário. No dia seguinte, Lucas acordou antes do despertador novamente. Mas ele não se sentia vitorioso. Ele se sentia frágil. Ele foi ao parque. Silas o esperava perto do lago. O velho parecia mais cansado hoje. As rugas no rosto dele pareciam vales mais profundos sob a luz da manhã. Eu quase fumei. Lucas confessou assim que se aproximou. Eu comprei o maço. Cheguei a sentir o gosto do papel. Silas não se moveu. Ele continuou olhando para a água. Eu sei, Silas respondeu. Como você sabe? Lucas perguntou. Porque o hábito nunca desiste sem uma luta de morte. O fato de você não ter acendido é a sua primeira cicatriz. E as cicatrizes são mais importantes que as medalhas. Lucas, elas mostram onde você foi testado e não quebrou. Silas se virou para ele. Hoje, nós vamos falar sobre a crença. Crença? Lucas estranhou. Isso parece religioso. Não é religião, é biologia, Silas explicou. Os estudos mostram que, para mudanças permanentes de hábito, a pessoa precisa acreditar que a mudança é possível. A técnica do gatilho e da recompensa funciona até que ocorra um estresse extremo. Quando a vida te bate de verdade, a técnica falha. O que te mantém no novo caminho é a crença. A fé de que você não é mais aquela pessoa antiga. Lucas sentiu um frio no peito. Mas eu não sei se eu acredito. Silas, eu me sinto o mesmo contador medíocre de sempre. Silas caminhou até ele e colocou a mão no seu ombro. A crença não nasce do nada, Lucas. Ela nasce da comunidade. Você precisa encontrar pessoas que acreditem na mudança com você. Sozinho. Você é apenas uma engrenagem solta. Juntos. Vocês são um novo motor. Silas apontou para um grupo de pessoas que fazia yoga no gramado do parque. Veja eles. Eles não estão apenas fazendo exercícios. Eles estão compartilhando uma nova identidade. Eles acreditam que são pessoas que cuidam do corpo. E essa crença mútua sustenta o hábito quando o frio da manhã tenta mantê-los na cama. Você precisa de um grupo, Lucas. Você precisa de um lugar onde o seu novo eu seja a norma, e não a exceção. Mas onde eu encontro isso? Lucas perguntou. Eu não conheço ninguém que queira mudar. Meus amigos acham que eu tô ficando louco. Silas sorriu de forma enigmática. A engrenagem sempre tenta puxar de volta quem tenta escapar. Eles chamam você de louco porque você é um lembrete vivo de que eles são escravos. A sua liberdade é um insulto à prisão deles. Silas entregou a Lucas um endereço escrito em um guardanapo sujo. Vá até lá hoje à noite. É uma reunião de pessoas que estão tentando quebrar seus próprios loops. Não é um grupo de ajuda, é um grupo de arquitetos. Eles vão te ensinar o poder da crença compartilhada. Lucas olhou para o endereço. Era em uma rua obscura no centro da cidade. E você... Silas, você vai estar lá? Eu já fiz a minha parte. Lucas, eu sou o mapa. Você é o viajante. Eu não posso caminhar por você. Silas começou a se afastar. E lembre-se, o desejo não morre. Ele apenas hiberna. Não deixe a arrogância do sucesso te tornar descuidado. O gânglio basal é um predador paciente. Ele adora o cheiro da sua autoconfiança. Silas desapareceu na multidão mais uma vez. Lucas passou o dia em um estado de expectativa nervosa. Ele seguiu o plano de registro no escritório. Ele bebeu aí a água gelada. Ele evitou a Mariana. À noite, ele foi até o endereço. Era um galpão antigo de uma fábrica de tecidos. A porta era de aço pesado. Lucas hesitou por um segundo. O hábito da segurança gritou. Vai para casa. É perigoso. O que você está fazendo aqui? Ele empurrou a porta. Lá dentro,
Cerca de 20 pessoas estavam sentadas em círculos de cadeiras de plástico. Não havia palcos, não havia luzes dramáticas, apenas o som de conversas pautadas. Lucas sentou-se em uma cadeira vazia no fundo. Um homem se levantou. Ele parecia um operário de construção civil, mãos grossas, rosto queimado pelo sol. Meu nome é Roberto, ele disse, e hoje faz 300 dias que eu não jogo no bicho. O grupo respondeu em uníssono. 300 dias de arquitetura. Roberto. Roberto começou a falar sobre como ele mudou o hábito do jogo. Ele não falou sobre força de vontade. Ele falou sobre como ele substituiu a ida à banca de apostas pela ida à escola noturna onde ele estava aprendendo a ler. Ele falou sobre como o grupo o ajudou quando a vontade de apostar parecia um incêndio nos nervos dele. Ele falou sobre como ele agora acreditava que era um estudante, e não um apostador. Lucas ouvia cada palavra como se fosse uma revelação. Ele percebeu que a crença era a cola que mantinha as novas rotinas juntas. Ao se ver no Roberto, ele começou a acreditar que a sua própria mudança não era apenas um experimento de laboratório, era uma possibilidade real. Ele se levantou. O coração dele estava na boca. Meu nome é Lucas, ele disse. A voz dele ecoou no galpão. E hoje, eu quase fumei. Eu comprei o maço, mas eu não acendi. O silêncio que se seguiu não foi de julgamento, foi de reconhecimento. O grupo respondeu. Uma cicatriz de arquitetura. Lucas, bem-vindo. Lucas sentou-se. Ele sentiu uma onda de calor percorrer o peito. Ele não estava mais sozinho no labirinto. Ele era parte de algo maior. A reunião terminou tarde. Lucas caminhou de volta para casa sob a luz dos postes de vapor de sódio. A cidade parecia menos hostil agora. Ele via as engrenagens, mas ele também via as pessoas tentando quebrá-las. Ao chegar no apartamento, ele não ligou a TV. Ele abriu o seu caderno. Ele escreveu uma única palavra em letras garrafais. Crença. Ele percebeu que o treino de Silas tinha atingido o âmago da sua existência. Ele não estava apenas mudando o que ele fazia, ele estava mudando quem ele era. Ele olhou para a pedra preta na mesa. Ele percebeu que a pedra não tinha poder algum. O poder estava na mão que a segurava. Ele dormiu, mas desta vez, ele sonhou com uma fábrica imensa, uma fábrica onde as máquinas estavam paradas. E no centro da fábrica, ele estava ensinando outras pessoas a construírem borboletas. A sessão 2 terminara. O treino fora brutal, o fracasso fora real, mas a fundação da nova identidade estava lançada. Migues. No dia seguinte, Lucas acordou às 6h15, sem esforço, sem luta. Ele se levantou, fez as flexões, comeu a maçã. Ele saiu de casa. Ele passou pela banca de jornal onde deixara o maço de cigarros. O maço não estava mais lá. Alguém o tinha pego. Alguém tinha entrado no loop que ele acabara de sair. Lucas sentiu uma pontada de tristeza, mas ele não parou. Ele continuou andando. Ele tinha um novo desejo agora, o desejo de ver até onde a sua nova arquitetura o levaria. Ele não era mais o contador, ele era o mestre do loop. E o mundo era o seu campo de projeto. Ao longe, sentado em um banco de parque que Lucas não conseguia ver, Silas observava o sol nascer. Ele sorriu. O aluno tinha cruzado o abismo da crença. Agora, viria a parte difícil, o teste de fogo, o momento em que a vida bate tão forte que até a arquitetura mais sólida treme. Silas fechou os olhos. Esteja pronto. Lucas, o abismo está te esperando. E a engrenagem continuava girando, e esperando o próximo movimento. A sessão 2 estava completa. Lucas estava treinado, mas o abismo não perdoa quem tenta ser livre. A cadência da vida de Lucas mudou. O ritmo era outro. Ele se sentia mais denso, mais pesado de significado. Ele foi trabalhar. Ele olhou para o Dr. Arnaldo. Ele viu as engrenagens no rosto do chefe. Ele viu o cansaço mecânico. Ele sentiu compaixão. Lucas abriu a sua planilha, mas ele não via apenas números. Ele via o fluxo da vida. Ele via como cada número era o resultado de um hábito de alguém. Ele começou a trabalhar, com foco, com presença. Ele era o arquiteto, e o seu primeiro grande projeto era ele mesmo.
o silêncio do ferro. A chuva em São Paulo naquela terça-feira não era uma garoa, era um castigo de metal líquido. O céu tinha a cor de um hematoma antigo, um cinza arroxeado que parecia esmagar o topo dos prédios da Paulista. Lucas estava parado na janela do 12º andar do escritório, observando as gotas explodirem contra o vidro temperado. Ele sentia o frio da superfície atravessar a ponta dos seus dedos. Ele estava exausto. Não era o cansaço do corpo, era o cansaço da alma. O cansaço de quem está há semanas travando uma guerra de trincheiras contra cada impulso, cada gesto, cada desejo automático. Ele olhou para o relógio de pulso, 15h42, o horário do abismo. Nos últimos dias, ele tinha aprendido que a força de vontade não era uma virtude moral, era um combustível biológico, e o tanque dele estava na reserva. Ele passara a manhã inteira lidando com auditorias fiscais, planilhas que não fechavam e o humor volátil do Dr. Arnaldo. Cada decisão consciente, cada vez que ele dizia não para a vontade de gritar ou de fugir para o banheiro para fumar, ele gastava um pouco dessa energia preciosa. Silas o avisara: a força de vontade é um músculo, Lucas, e se você o exercita demais sem descanso, ele entra em colapso. O estresse no escritório estava atingindo um nível tóxico. Lucas agora conseguia ver a engrenagem institucional da empresa. O Dr. Arnaldo governava através do medo. O medo era o gatilho. A humilhação dos subordinados era a rotina. A sensação momentânea de poder e controle era a recompensa. Era um hábito organizacional que tinha infectado cada corredor, cada cubículo. As pessoas não trabalhavam para produzir, trabalhavam para não serem o alvo da vez. Lucas sentou-se na sua mesa e abriu o caderno. As mãos dele estavam frias. Gatilho, o grito do Arnaldo na sala ao lado. Sensação, taquicardia, desejo, fugir, recompensa buscada, anestesia. Ele fechou os olhos e tentou respirar, mas o som da porta do Arnaldo batendo foi como um tiro. Lucas! Na minha sala! Agora! A voz do chefe cortou o ar como uma serra elétrica. Lucas levantou-se. Ele sentiu os gânglios basais assumindo o controle. O corpo dele se curvou levemente. Os olhos baixaram. O passo ficou submisso. O hábito da submissão estava tentando salvá-lo do confronto. Ele caminhou pelo corredor sentindo o olhar de piedade dos colegas. Eles eram todos peões no mesmo jogo de repetições macabras. Ao entrar na sala, o cheiro de charuto e café amargo o atingiu. Arnaldo estava de pé, com o rosto da cor de um tijolo cozido. Ele jogou uma pasta de couro sobre a mesa. Que lixo é esse? Lucas, as contas da filial de Santos estão com um buraco de R$200 mil. Você revisou isso? Você deu o ok. Tá querendo me quebrar ou tá ficando incompetente de vez? Lucas olhou para a pasta. Ele sabia que o erro não era dele. Ele tinha apontado a inconsistência 2 semanas atrás, mas Arnaldo o ignorara, movido pelo hábito de nunca ouvir os subordinados. Mas a lógica não importava agora. O gatilho era acusação injusta. Eu avisei sobre essa divergência no dia 15, Dr. Arnaldo. Tá registrado no sistema. Lucas disse, tentando manter a voz pautada, como Silas ensinara. Não me venha com sistema. Eu quero soluções. Se esse dinheiro não aparecer até amanhã, você tá fora, e eu vou garantir que você não consiga emprego nem como caixa de padaria nesta cidade. Tá me ouvindo? O silêncio que se seguiu foi denso. Lucas sentia a fúria borbulhando no fundo do estômago. O impulso era de pular sobre a mesa e calar aquela boca gritante, ou sair dali e nunca mais voltar. O sistema de luta ou fuga estava em alerta máximo. A adrenalina inundava o sangue dele, pedindo uma ação rápida, violenta, impensada. Tá me ouvindo? Lucas! Arnaldo repetiu, inclinando-se para a frente, invadindo o espaço vital dele. Tô ouvindo, doutor. Lucas respondeu, as palavras saindo por entre dentes cerrados. Ele saiu da sala. O mundo parecia estar em câmera lenta. Ele caminhou até a sua mesa, mas não sentou. Ele pegou o casaco, pegou o caderno. Ele precisava sair dali. A pressão interna era insuportável. A força de vontade dele tinha acabado. Ele era uma bateria descarregada tentando manter uma luz acesa no meio de um furacão. Ele desceu o elevador sem ver as pessoas ao lado.
Ao chegar na calçada, a chuva o atingiu com força. Ele não abriu o guarda-chuva. Ele queria sentir a água. Queria que o frio limpasse a sensação de sujeira que o Arnaldo deixara nele. Ele começou a andar, sem rumo. O hábito da fuga o guiava. Em menos de 10 minutos, ele estava parado diante de um bar de esquina, um lugar escuro que cheirava a serragem e conhaque barato. O gatilho era o desespero. A rotina, ele sabia qual era. O esquecimento químico, o silêncio forçado da mente. Ele entrou. Sentou-se no balcão de fórmica rachada. O barman, um homem de olhos tristes, colocou um copo de vidro grosso na frente dele. O de sempre, Lucas? O homem perguntou. O de sempre. A frase ecoou como uma sentença. O de sempre era o loop. O de sempre era o buraco no chão. O de sempre era a morte em prestações. Lucas olhou para o copo vazio. Ele via o reflexo das luzes de neon da rua na borda do vidro. Ele sentia a pedra preta no bolso do casaco pesando 1 tonelada. Ele tirou o caderno. Gatilho, injustiça e medo de perder o emprego. Sensação, abandono total. Desejo, não sentir nada. Recompensa, morte do córtex. Ele pegou a caneta, mas a mão dele tremia tanto que ele não conseguiu escrever. Me dá um conhaque, duplo, ele disse. O barman serviu o líquido âmbar. O cheiro do álcool disparou uma lembrança imediata de todas as vezes que Lucas usara aquela substância para calar a Mariana, para calar o Arnaldo, para calar a própria mediocridade. A antecipação da recompensa já estava agindo. O cérebro dele relaxou 1 milímetro antes mesmo do primeiro gole. Ele pegou o copo, levou-o até os lábios. O telefone no bolso dele vibrou. Lucas parou o movimento. Ele não queria atender. Ele não queria ser puxado de volta para o mundo das responsabilidades. Ele queria o abismo, mas o telefone continuou insistindo. Um ritmo persistente, quase irritante. Ele atendeu. Lucas, é a enfermeira do Hospital das Clínicas. Sua mãe teve um mal-estar. Ela está na emergência. Você precisa vir agora. O copo de conhaque bateu na mesa com um ruído seco. O álcool espirrou na mão de Lucas, mas ele não sentiu. A realidade tinha acabado de dar um soco no estômago da ficção que ele estava tentando criar no bar. Eu tô indo, ele disse, a voz saindo mecânica. Ele saiu do bar correndo. A chuva agora parecia gelo cortando o rosto dele. Ele correu até o hospital, as pernas queimando, os pulmões pedindo trégua. O estresse do escritório agora parecia uma piada perto do pavor de perder a única pessoa que ainda o amava sem condições. Ao chegar na recepção, o cheiro de antisséptico e doença o envolveu. É um gatilho universal. O hospital, ele remete à perda, à impotência, ao fim. Lucas sentiu o hábito da ansiedade tentando assumir o comando. Compre um cigarro, você não vai aguentar a espera. Você precisa de algo para segurar. Ele sentou na cadeira de plástico rígido. Ele estava ensopado, tremendo. Ele olhou para o corredor branco que parecia não ter fim. Oh, você está no olho do furacão, Lucas. A voz veio do banco ao lado. Lucas deu um pulo. Silas estava lá, sentado, com as mãos apoiadas em uma bengala de madeira escura. Ele não parecia molhado. Ele parecia pertencer ao silêncio do hospital. Como você me achou? Lucas perguntou, a voz falhando. Eu não te achei, eu estava esperando. O abismo sempre encontra um caminho para nos testar, e o seu caminho foi o coração da sua mãe. Lucas sentiu uma fúria súbita. Isso é um jogo para você? Silas, minha mãe está lá dentro e você está aqui falando de abismo e engrenagem? Silas não se abalou. Ele olhou para Lucas com uma compaixão que beirava a crueldade. Não é um jogo. É a vida. E a vida bate forte. Lucas, ela bate para ver se a sua nova arquitetura é feita de pedra ou de papel. Você quase bebeu aquele conhaque. Não quase. Lucas baixou a cabeça. Quase. Eu queria sumir. O desejo de sumir é o hábito mais perigoso de todos, Silas disse, batendo a bengala levemente no chão. É a recompensa final do gânglio basal, a inexistência da consciência. Mas escute bem. O que está acontecendo com a sua mãe é um gatilho. O que aconteceu com o Arnaldo é um gatilho.
Você pode escolher a rotina do colapso, ou pode usar esse estresse para forjar um novo hábito mestre. Que hábito mestre? Silas, eu tô despedaçado, Lucas gritou, atraindo olhares de reprovação das pessoas ao redor. O hábito da pausa, Silas disse, aproximando o rosto do de Lucas. Entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. É nesse espaço que reside a sua liberdade. O hábito antigo quer que o estímulo. A notícia da doença. Leve direto à resposta. O vício. Eu quero que você aprenda a habitar o espaço da pausa. Silas entregou a Lucas uma pequena caixa de metal. Dentro desta caixa, existe uma contagem regressiva. Toda vez que o mundo te bater, toda vez que o desejo de se destruir for insuportável, você vai abrir essa caixa e vai esperar 60 segundos. Apenas 60 segundos. É o tempo que o córtex precisa para recuperar o controle sobre o gânglio basal. Se depois de 60 segundos você ainda quiser beber, se ainda quiser fumar, a escolha será sua, mas você terá tido a chance de escolher. Lucas pegou a caixa. Ela era pesada. Tinha o toque do frio. O abismo não é a queda. Lucas, o abismo é o momento em que você decide se vai bater as asas ou se vai fechar os olhos. Sua mãe precisa de um filho que esteja presente, não de um fantasma embriagado. Silas levantou-se. Eu vou estar no Parque da Luz amanhã. Se você sobreviver a esta noite sem ceder ao fantasma, nós falaremos sobre a transformação das instituições. Se não, Silas deu de ombros. Você será apenas mais uma estatística de repetição. Silas caminhou pelo corredor e desapareceu na luz fluorescente. Lucas ficou sozinho com a caixa de metal. As horas seguintes foram uma eternidade de incerteza. Médicos passavam, nomes eram chamados, mas o nome de Dona Aurora não vinha. O cansaço físico começou a se misturar com a exaustão mental. A força de vontade dele estava no zero absoluto. Ele sentiu o desejo de fumar voltando. Não era um sussurro, era um grito. O corpo dele pedia a nicotina para lidar com a espera. Ele sentia que ia explodir. Ele levantou e caminhou até a porta de saída do hospital. Ele via a banca de jornal do outro lado da rua. Ele via a luz acesa. Ele colocou a mão no bolso para pegar o dinheiro. Ele sentiu a caixa de metal. Ele parou. O gatilho, a espera excruciante, a rotina pretendida, o cigarro. Ele abriu a caixa. Havia um pequeno visor digital. Ele apertou o botão. 60, 59, 58. O tempo parecia ter parado. Cada segundo era uma luta contra o sistema nervoso. Lucas sentia o suor frio escorrendo pelas costas. Ele via a banca de jornal. O desejo era uma corda esticada ao máximo. R$5. Só R$5 e tudo isso para. Você relaxa. Você aguenta a notícia. Só um cigarro. 45, 44, 43. Ele começou a observar o desejo. Como Silas ensinara, onde o desejo mora? Mora na garganta? Mora no estômago? Ele percebeu que o desejo era uma sensação de calor e aperto. Ele observou a sensação como se fosse um objeto estranho. Tá ali, é um aperto, é um calor, mas eu não sou o calor. 30, 29, 28. A onda de ansiedade atingiu o pico. Ele sentiu uma vontade imensa de jogar a caixa no chão e correr. Ele estava tremendo. A respiração estava curta. 15, 14, 13. De repente, a onda começou a quebrar. A intensidade do desejo diminuiu 1 milímetro, depois outro. O córtex pré-frontal estava começando a reconectar os circuitos. A lógica estava voltando. Fumar não vai curar a minha mãe. Beber não vai resolver o erro do Arnaldo. Só vai me tornar um espectador da minha própria tragédia. 3, 2, 1, 0. A caixa emitiu um bip suave. Lucas fechou a caixa. Ele respirou fundo. O desejo ainda estava lá, mas agora ele era um cachorro latindo atrás de um portão. Ele não tinha mais as chaves. Senhor Lucas? Uma voz o chamou por trás. Era o médico. O rosto dele estava cansado, mas não havia tragédia ali. Sua mãe teve uma crise de arritmia causada por estresse. A gente estabilizou. Ela está dormindo. Ela vai ficar bem, mas precisa de repouso total e evitar emoções fortes nas próximas semanas. Você pode entrar para vê-la por 5 minutos.
Lucas sentiu as pernas falharem, não de medo, mas de alívio. Ele entrou no quarto, viu a mãe, tão pequena sob os lençóis brancos. Ele segurou a mão dela. Ele percebeu que, se tivesse cedido ao conhaque ou ao cigarro, ele estaria ali com o cheiro da derrota. Ele não seria o porto seguro dela. Ele seria apenas mais um náufrago. Ele ficou ali, no silêncio do quarto, sentindo a força da pausa. A madrugada no hospital foi um exercício de observação. Lucas não dormiu. Ele observava os hábitos dos enfermeiros, o jeito automático como eles checavam os aparelhos, o loop de cada turno. Ele percebeu que o hospital era uma imensa máquina de hábitos mestres. O hábito da higienização das mãos, se quebrado, causava mortes. O hábito da checagem dupla de medicamentos, se mantido, salvava vidas. Tudo dependia de pequenas rotinas que ninguém notava. Ele pegou o caderno e escreveu: a crise é a janela para a mudança. No caos, as velhas estruturas se tornam visíveis. O Arnaldo é um gatilho para a minha transformação, não para a minha destruição. Ele tomou uma decisão. Ele não ia aceitar a culpa pelo erro de Santos, mas ele não ia reagir com a fúria do passado. Ele ia usar a mecânica do hábito organizacional contra o próprio Arnaldo. Ao amanhecer, Lucas saiu do hospital. O céu estava limpo. O ar tinha um frescor de renovação. Ele não foi para casa. Ele foi direto para o escritório. Ele chegou antes de todo mundo. Ele foi até a sala de arquivos. Ele buscou os registros do dia 15. Ele encontrou o e-mail que enviara. Ele encontrou o log do sistema onde Arnaldo dera a ordem de prosseguir sem a correção. Ele imprimiu tudo. Ele não sentia raiva. Ele sentia a frieza de um engenheiro consertando uma ponte. Quando Arnaldo chegou, com a mesma expressão de bulldog raivoso de sempre, Lucas já o esperava na porta da sala dele. O que você está fazendo aqui? Lucas, cadê a solução do rombo? Arnaldo gritou, já ativando o loop da humilhação. Lucas não baixou os olhos. Ele não se curvou. Ele entregou os papéis para Arnaldo. A solução está aqui, doutor. O erro foi uma decisão sua do dia 15. Eu registrei o alerta. O senhor o ignorou. Se o senhor tentar me usar como bode expiatório, esses documentos vão para o Conselho de Ética da Matriz hoje às 10 horas. Arnaldo parou no meio do caminho. O rosto dele passou do vermelho para um branco cadavérico. Ele olhou para os papéis. Ele via a prova material do seu próprio hábito de negligência. O gatilho mudou. A rotina de gritar não funcionava mais porque a resposta de Lucas tinha mudado. O loop do medo estava quebrado. O que você quer? Arnaldo perguntou. A voz agora baixa, quase um sussurro. Eu quero que o senhor assuma a responsabilidade perante a diretoria. E eu quero um remanejamento de departamento. Eu não trabalho mais sob o seu hábito de gestão, Arnaldo. Eu agora sou o arquiteto da minha própria rotina. Lucas virou as costas e saiu. Ele sentiu uma descarga de dopamina real. Não a dopamina falsa do cigarro, mas a dopamina da conquista. A recompensa de ser o mestre da própria vida. Ele foi para o Parque da Luz. Silas o esperava na banca de jornal. Ele estava lendo um exemplar antigo de uma revista científica. Você sobreviveu, Silas disse, sem olhar para cima. Eu sobrevivi. Lucas respondeu. Ele entregou a caixa de metal para Silas. Eu usei a pausa. Ela é a arma mais poderosa que eu já tive. Silas pegou a caixa e a guardou no bolso. A pausa é o início da liberdade. Mas agora, Lucas, o abismo ficou para trás. Você viu como uma crise pode mudar uma empresa. Se você souber onde apertar os botões, você quebrou o loop do Arnaldo. Mas agora vem a parte mais difícil. O que pode ser mais difícil do que enfrentar o Arnaldo e a quase morte da minha mãe? Lucas perguntou. Silas levantou-se e olhou para Lucas com uma gravidade absoluta. Manter a mudança no silêncio da rotina. A crise é fácil. Ela te obriga a agir. O desafio real é quando a vida volta ao normal, quando o tédio volta, quando a Mariana para de gritar e começa a ignorar você, quando o mundo esquece que você é um herói da força de vontade e volta a te tratar como uma peça comum. Silas caminhou até a beira do lago. Hoje, nós vamos falar sobre a força dos hábitos sociais, como a cidade onde você vive, os vizinhos que você tem, o bar onde você bebe, como tudo isso está conspirando para te manter no loop.
Você quebrou a sua engrenagem interna. Lucas, agora você terá que enfrentar a engrenagem do mundo. Lucas olhou para a cidade ao redor. Ele via as pessoas correndo. Ele via as engrenagens girando em trilhões de conexões invisíveis. Ele sentiu um arrepio. A batalha no escritório fora apenas uma escaramuça. A guerra real pela alma da cidade estava apenas começando. Silas, Lucas chamou. Por que você faz isso? Por que gasta seu tempo comigo? Silas parou e olhou para o horizonte. Porque eu passei a minha vida sendo uma engrenagem, Lucas, e eu quero morrer vendo pelo menos um homem que aprendeu a voar fora da máquina. Silas desapareceu na névoa do parque, deixando Lucas sozinho com o som da própria respiração. Lucas abriu o caderno. Ele escreveu uma única frase. Eu não sou mais uma peça, eu sou o movimento. A sessão 3 terminara. O abismo fora atravessado. Lucas tinha enfrentado o medo, a injustiça e a tentação, e ele tinha descoberto o poder da pausa e a mecânica do hábito institucional. Mas a batalha final pela soberania da sua nova vida, ainda estava por vir, e ela não seria travada com gritos no escritório, mas com a paciência infinita de quem sabe que cada segundo é uma escolha. Ele caminhou de volta para o hospital. Ele ia levar flores para a mãe, um novo hábito, uma nova rotina, uma nova recompensa. O mundo continuava girando, mas Lucas agora tinha o seu próprio ritmo. E a engrenagem nunca mais seria a mesma. O peso da maré. O ar no corredor do hospital cheirava a uma mistura de esperança e desinfetante, um perfume de transição que Lucas agora conhecia bem. Ele estava sentado no mesmo banco de plástico, mas a sensação era outra. Ele não era mais o náufrago da noite anterior, ele era o vigia. Ele observava as luzes de LED no teto, brancas, impessoais, zumbindo em uma frequência que a maioria das pessoas ignorava. Mas ele ouvia tudo. O sistema auditivo dele parecia ter sido recalibrado para captar o que estava escondido sob o ruído do mundo. Ele olhou para a caixa de metal no seu colo. Silas a devolvera antes de sumir na névoa do parque. A pausa é a sua arma, o velho dissera. Lucas passou o polegar pela superfície fria do aço. Ele sentiu o peso da responsabilidade. Mudar a si mesmo era difícil. Uma escalada solitária em um paredão de gelo. Mas mudar o ambiente, mudar as engrenagens que ligavam as pessoas ao seu redor, isso era como tentar desviar o curso de um rio usando apenas as mãos. A porta do quarto se abriu. Mariana saiu de lá, o rosto marcado pelo cansaço, mas os olhos carregados de uma desconfiança afiada. Ela parou diante dele. O gatilho social foi instantâneo. Mariana conhecia todos os botões de Lucas. Ela sabia exatamente onde apertar para disparar o loop da culpa, da defensiva e do eventual colapso. Ela está dormindo, Mariana disse, a voz seca. O médico disse que ela teve sorte. Sorte de você ter chegado a tempo. Onde você estava? Lucas, o cheiro de álcool no seu casaco ontem. Eu senti. Você estava no bar enquanto ela estava morrendo? Lucas sentiu o impacto das palavras. O gânglio basal dele rugiu. O hábito antigo queria a resposta imediata. Eu não estava bebendo. Eu estava tentando mudar. Você não entende nada. O grito estava na ponta da língua. O peito dele inflou. A adrenalina subiu, preparando o corpo para o combate verbal. Ele parou. Ele abriu a caixa de metal. O visor brilhou. 60, 59, 58. Lucas, tá me ouvindo? O que é isso na sua mão? Mariana deu um passo à frente, a irritação crescendo. Lucas não respondeu. Ele habitou a pausa. Ele observou a própria raiva como se fosse um fenômeno meteorológico distante. Tá chovendo fúria dentro de mim. É apenas um sistema de baixa pressão. Vai passar. Ele olhou para Mariana, mas não viu a antagonista. Viu uma mulher assustada, movida pelo hábito de se proteger através do ataque. O loop dela era o medo. O gatilho era a fragilidade da mãe. A rotina era a coagressão contra Lucas. A recompensa era a sensação de controle. 45, 44, 43. O silêncio de Lucas começou a desarmar Mariana. Ela esperava o grito. Ela precisava do grito para validar a própria raiva. Quando a resposta habitual não veio, a engrenagem dela travou.
Ela hesitou, ajeitou o cabelo, olhou para o lado. Tem, Mini, Eight. Lucas fechou a caixa. O bip foi o sinal da sua liberdade. Eu sinto muito por você ter passado por isso sozinha ontem, Mariana, ele disse, a voz baixa, firme, sem um pingo de agressividade. Eu estava num lugar escuro e quase me perdi, mas eu não bebi. O cheiro é de um conhaque que derramou na minha mão, mas eu não dei o gole. Eu escolhi estar aqui, inteiro, para ela e para você. Mariana parou. O queixo dela tremeu 1 milímetro. A regra de ouro da mudança tinha sido aplicada num nível invisível. Lucas manteve o gatilho. A crítica dela. Mas mudou a rotina da resposta. A recompensa não foi a vitória numa briga. Foi a dignidade da verdade. Você tá diferente, ela sussurrou. O que aconteceu com você? Lucas, aquele incidente, o esquecimento do caminho, o que foi aquilo? Foi o fim do piloto automático. Mariana. Lucas levantou-se. Eu tô reaprendendo a dirigir. Ele saiu do hospital e foi direto para o novo departamento. O remanejamento que ele arrancara de Arnaldo era para a área de planejamento estratégico, um nome pomposo para um porão cheio de dados mortos. Mas era o território perfeito. Ele entrou na sala às 9 da manhã. Havia 3 pessoas lá, olhando para telas de computador com o mesmo olhar de zumbi que ele ostentara por anos. O gatilho organizacional aqui era a invisibilidade. A rotina era o fazer o mínimo. A recompensa era o salário no fim do mês e o anonimato que protegia da fúria do Arnaldo. Lucas sentou-se na sua mesa. Ele não abriu as planilhas primeiro. Ele pegou o caderno. Hábito mestre do departamento. O silêncio cúmplice. Objetivo: transformar a inércia em pequenas vitórias. O livro de Duhigg falava sobre como a Alcoa, a gigante do alumínio, tinha sido transformada por um único hábito: a segurança dos funcionários. Paul O'Neill não focou nos lucros. Focou na rotina de reportar acidentes em 24 horas. Esse pequeno hábito mestre criou uma reação em cadeia que forçou a comunicação, a eficiência e, por fim, lucros astronômicos. Lucas precisava do seu hábito de segurança. Às 10 horas, ele se levantou. Bom dia, pessoal. Ele disse, a voz ecoando no silêncio do departamento. Os 3 levantaram a cabeça, sincronizados, como se tivessem sido despertados de um transe. Um homem magro de óculos, uma mulher que mascava chiclete com ritmo mecânico e um rapaz que parecia estar ali apenas fisicamente. Eu sou o Lucas. Eu vim da contabilidade. Antes da gente começar, eu queria propor uma coisa. 10 minutos. Só 10 minutos para a gente listar uma coisa. Uma única coisa que está travando o trabalho de vocês hoje. Sem julgamento, sem relatórios, só a verdade. A mulher do chiclete parou de mascar. Pra quê? O Arnaldo não ouve a gente. Ninguém ouve o planejamento. A gente é o cemitério da empresa. Exatamente. Lucas sorriu. E o cemitério é o melhor lugar para começar uma ressurreição. Ele insistiu. Ele usou a técnica da crença compartilhada que aprendera no grupo de arquitetos. Ele falou sobre como eles podiam mudar a rotina do departamento sem pedir permissão. Eles começaram a falar, tímidos no início, mas depois as comportas se abriram. O gatilho foi a escuta ativa de Lucas. A rotina foi o desabafo. A recompensa foi a sensação súbita de que eles não eram mais peças invisíveis. Ao fim da reunião, Lucas instituiu o hábito mestre, o quadro das pequenas vitórias. Um simples quadro branco onde cada um deveria anotar uma tarefa completada que facilitasse a vida do colega ao lado. Se a gente mudar o fluxo entre as nossas mesas, o sistema lá fora vai ter que se adaptar a nós, Lucas disse. Ele estava jogando a pedra no lago. Ele via as ondas começarem a se formar. Mas o mundo social, a engrenagem das amizades e da conveniência, não ia deixar Lucas escapar tão fácil. À noite, o telefone dele tocou. Era o grupo do WhatsApp do bar. A saideira. Lucas, sumiu, cara. Hoje é o aniversário do Pezão. O conhaque é por conta da casa. Aparece lá pra gente comemorar sua promoção. O gatilho social era o pertencimento. A rotina era a bebedeira coletiva. A recompensa era anestesia compartilhada. Lucas olhou para a mensagem. O gânglio basal dele sentiu o cheiro do bar. Ele visualizou o Pezão, as risadas
A fumaça de cigarro, o calor humano que parecia tão acolhedor comparado à solidão da mudança. O hábito social é o mais forte de todos porque ele é reforçado pelo olhar do outro. Se o grupo bebe, você bebe para não ser o estranho. Lucas respirou fundo. Introducing Home Care Plus, a new subscription service from Lowe's that helps make life easier by giving members a hand with home maintenance. Let Lowe's tackle the tasks you keep meaning to do, like electric dryer vent cleaning, replacing hard-to-reach light bulbs, and more. Subscribe to Home Care Plus for just $99 a year and consider your to-do list done. Members get more at Lowe's. Available in select zip codes only. Cancel anytime. Non-refundable fee. Product purchase required. Terms and service restrictions apply. Details at lowes.com/terms. Subject to change. Ele lembrou do que Silas dissera. A sua liberdade é um insulto à prisão deles. Ele decidiu ir. Não para beber, mas para enfrentar a maré. Ele precisava saber se a sua nova arquitetura resistiria à pressão do grupo. Ao entrar no bar, o som o atingiu como uma parede física. O cheiro de cerveja barata e fritura disparou todos os sensores de desejo do seu cérebro. Ele sentiu a boca salivar. Ele sentiu o aperto no peito. O ambiente era um imenso gatilho configurado para destruí-lo. O herói chegou, o Pezão gritou, levantando um copo de cerveja espumante. Senta aí, Lucas, o barman já está servindo o seu duplo. Lucas sentou-se. O barman colocou o copo de conhaque na frente dele. O líquido âmbar brilhava sob a luz de neon. Valeu. Pezão, parabéns, Lucas disse, mantendo as mãos debaixo da mesa. Bebe aí, outro amigo gritou. Conta como foi peitar o Arnaldo. A gente soube que você deu um show. Você é o cara... Lucas sempre soube que por trás desse jeito quieto tinha um maluco pronto para explodir. O grupo estava criando uma narrativa para ele. Eles queriam que a mudança de Lucas fosse apenas um surto de loucura, algo que eles podiam entender e celebrar como um entretenimento. Eles não queriam a transformação real. Eles queriam o Lucas de sempre, mas com uma história nova para contar no balcão. Lucas olhou para o copo. Ele sentia a pressão invisível do grupo empurrando o vidro contra a sua mão. É o hábito social da reciprocidade. Se eles celebram você, você deve celebrar com eles. Quebrar esse ciclo é um ato de violência social. Eu não tô bebendo hoje, pessoal, Lucas disse, a voz calma, mas audível apesar da música. O bar ficou em silêncio por 3 segundos. Um silêncio pesado, carregado de julgamento. Qual é? Lucas, é aniversário do cara, só um. Não vai virar santo agora, né? O Pezão disse, o sorriso começando a murchar. Não é sobre ser santo, Pezão, é sobre ser dono da minha mão. Eu tô numa fase nova, eu preciso da cabeça clara. Fase nova? Pezão riu, uma risada ácida. O cara lê 2 livros de autoajuda e agora se acha melhor que a gente. A gente tá aqui todo dia. Lucas, a gente te segurou nas noites que você tava na lama. Agora você vem com essa de cabeça clara? Bebe essa porra e para de ser chato. O grupo começou a vaiar levemente. O efeito manada estava em ação. Lucas era o elemento dissonante que precisava ser corrigido. Se ele não bebesse, ele provava que a rotina de todos os outros era uma escolha, não uma fatalidade, e eles não podiam aceitar isso. Lucas sentiu o suor frio. A vontade de beber era imensa, mas não pelo gosto do conhaque. Era pela vontade de parar de ser o alvo, de voltar a ser o cara legal, de ser aceito. Ele tirou a caixa de metal do bolso. 60, 59, 58. O que é isso? Um pager? Alguém debochou. Lucas não respondeu. Ele olhou para cada um deles. Ele viu o medo nos olhos dos amigos. O medo de que a mudança dele fosse contagiosa. O medo de que eles também tivessem que olhar para as próprias vidas se Lucas conseguisse mudar a dele. 30, 29, 28. Ele percebeu o hábito social da Rosa Parks que Duhigg mencionara. Ela não mudou o mundo apenas por coragem pessoal. Ela mudou porque ela fazia parte de uma rede social, a igreja, o grupo de costura, a vizinhança, que tinha hábitos de solidariedade. A mudança individual só se torna movimento quando encontra apoio. Lucas olhou para o bar. Ele não tinha apoio ali. Ele era o invasor. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pezão, eu te desejo o melhor, de verdade.
Lucas levantou-se. Mas eu não vou beber e eu não vou mais vir aqui por um tempo. Vai embora? Tá com medinho de cair em tentação? Pezão provocou. Não. Eu tô com medo de ficar igual a você, Lucas disse. Foi uma frase curta, seca, cruel, mas necessária. Para quebrar um hábito social de décadas, Lucas precisava de uma amputação. Ele precisava deixar o grupo para não ser tragado pela maré da média. Ele saiu do bar sob o som de vaias e risadas sarcásticas. Ao chegar na rua, a chuva tinha parado. O asfalto brilhava como a pele de uma serpente. Lucas sentia uma leveza estranha. Ele tinha acabado de cometer um suicídio social. Ele tinha perdido o seu grupo de pertencimento. O gatilho do bar nunca mais seria o mesmo. A recompensa da aceitação tinha sido destruída. Ele caminhou em direção ao centro. Ele precisava de Silas. Ele encontrou o velho sentado perto de uma fogueira improvisada por moradores de rua. Silas estava conversando com um homem maltrapilho, mas o tratava com a mesma dignidade que tratava Lucas. Você cortou os fios, Silas disse, sem olhar para trás, sentindo a aproximação de Lucas. Eu perdi meus amigos. Lucas sentou-se na calçada. Eles me odeiam agora. Eles não te odeiam, Lucas. Eles odeiam a luz que você está jogando no canto escuro deles. Silas olhou para ele. O hábito social é uma teia. Quando você se mexe, a teia inteira vibra. Você acabou de aprender a lição mais difícil. A mudança exige a substituição do seu ecossistema. Você não pode ser um homem novo num mundo velho. Lucas respirou o ar enfumaçado. E agora? Eu tô sozinho. Você nunca está sozinho quando está construindo. Silas apontou para o prédio da empresa, que brilhava ao longe. O que você começou no planejamento, aquilo foi a sua primeira obra. O hábito mestre das pequenas vitórias. Amanhã, o sistema vai reagir. O Arnaldo vai perceber que você está criando uma célula de resistência. Ele vai tentar esmagar o seu departamento. Lucas sentiu o desafio. Como ele vai fazer isso? Ele vai usar o hábito da burocracia. Ele vai sobrecarregar vocês de tarefas impossíveis para provar que a nova gestão falhou. Ele vai tentar provar que a inércia é a única lei possível naquela empresa. Lucas apertou o caderno. Eu não vou deixar. Então você precisa de um movimento. Você precisa transformar os seus 3 colegas em arquitetos também. Vocês precisam de uma crença comum que seja mais forte que o medo do Arnaldo. Silas levantou-se. Ele parecia mais alto sob a luz das chamas. Amanhã, Lucas, a batalha se torna institucional. Você vai ter que provar que o hábito da eficiência é mais lucrativo que o hábito do medo. Se você vencer lá, você ganha a empresa. Se falhar, você será apenas mais uma peça descartada. Silas caminhou para as sombras, deixando Lucas com o calor da fogueira e o som das sirenes distantes. No dia seguinte, Lucas chegou ao escritório às 7h30. Seus 3 colegas já estavam lá. Eles estavam em volta do quadro das pequenas vitórias. Lucas, olha isso! A mulher do chiclete disse, apontando para o quadro. O rapaz aqui conseguiu automatizar o relatório de Santos. O que levava 3 dias agora leva 10 minutos. Lucas viu a faísca nos olhos deles. A pequena vitória tinha gerado um surto de dopamina coletiva. Eles estavam começando a acreditar. O hábito mestre estava funcionando. Mas, às 10 horas, a porta da sala de Arnaldo se abriu. Ele não gritou hoje. Ele estava calmo. Uma calma que Silas chamaria de habitual agressividade passiva. Ele caminhou até o centro do departamento com uma pilha de pastas que parecia pesar 50 quilos. Bom dia, pessoal, Arnaldo disse, o sorriso falso esticado no rosto. Já que o departamento de planejamento está tão eficiente, eu decidi confiar a vocês a auditoria completa de todos os contratos dos últimos 10 anos. Prazo de entrega, sexta-feira, 5 da tarde. O silêncio caiu sobre a sala como uma mortalha. Era uma tarefa impossível. Exigia o trabalho de 20 pessoas por um mês. Arnaldo estava usando o hábito da sobrecarga para forçar o erro. Ele queria o colapso para justificar a demissão de Lucas e a volta ao status quo. Algum problema, Lucas? Arnaldo perguntou, saboreando o pânico nos rostos dos subordinados. Lucas olhou para os colegas.
Ele viu a engrenagem do medo tentando retomar o controle. Viu o rapaz dos olhos mortos começar a tremer. Viu a mulher do chiclete baixar a cabeça. Ele abriu a caixa de metal. 60, 59, 58. Arnaldo franziu a testa. O que é isso agora? Uma brincadeira de criança? Lucas não olhou para o visor. Ele olhou para os seus colegas. Ele usou a pausa para projetar calma. Se ele entrasse em pânico, o departamento caía. Se ele reagisse com raiva, ele validava o Arnaldo. A gente aceita o desafio, Dr. Arnaldo. Lucas disse, a voz ressoando com uma autoridade que ele nunca soubera que possuía. Aceita? Você tá louco? Isso é impossível. A mulher do chiclete sussurrou. Nada é impossível quando a gente muda a rotina do impossível, Lucas disse, mantendo os olhos em Arnaldo. Sexta-feira, às 5 da tarde, os relatórios estarão na sua mesa, mas com uma condição. Arnaldo riu. Condição? Você não está em posição de pedir nada. A condição é que, após a entrega, o senhor apresentará esses resultados diretamente ao Conselho Administrativo, com os nossos nomes neles. Arnaldo hesitou. O hábito dele era o de colher os méritos e distribuir as culpas. Lucas estava forçando um novo hábito de transparência. Feito, Arnaldo disse, confiante de que o fracasso era certo. Sexta-feira, 5 da tarde. Se não estiver pronto, todos vocês estão na rua por justa causa por insubordinação e negligência. Ele saiu da sala batendo a porta. O silêncio que ficou era de puro terror. O que você fez? Lucas, a gente vai ser demitido. O rapaz dos olhos mortos começou a hiperventilar. Lucas caminhou até o centro da sala. Ele pegou o marcador e escreveu no quadro das pequenas vitórias em letras garrafais. Hábito mestre, foco radical, recompensa, liberdade. Escutem bem, Lucas disse, as palavras saindo como ordens de um general no campo de batalha. O Arnaldo conta com o nosso hábito de trabalhar de forma isolada e confusa. Ele conta com o nosso estresse. Nós vamos fazer o oposto. Nós vamos fragmentar essa auditoria em pedaços de 60 minutos. 60 minutos de trabalho profundo. 10 minutos de pausa absoluta. Ninguém atende telefone. Ninguém abre e-mail. Ninguém fala com ninguém. Ele começou a desenhar o plano. Ele aplicou os conceitos de design de ambiente do livro. Tirou as distrações. Criou gatilhos visuais para o foco. Estabeleceu recompensas imediatas para cada pasta concluída. Nós não vamos trabalhar mais. Nós vamos trabalhar de forma diferente, ele disse. Eles começaram. As primeiras 5 horas foram brutais. O cérebro deles lutava contra o esforço. O hábito da distração puxava a mão para o celular, para a conversa paralela, para o café. Mas Lucas agia como o metrônomo do grupo. A cada 60 minutos, o bip da caixa de metal soava. Pausa! Ele gritava. Eles levantavam, respiravam, bebiam água gelada. 10 minutos de silêncio absoluto. Depois, voltavam. Ao fim do primeiro dia, eles tinham completado 20% do trabalho. O que era impossível estava começando a parecer estatisticamente provável. O hábito mestre do foco estava criando uma nova cultura. Eles não eram mais funcionários assustados. Eram uma unidade de elite de processamento de dados. Peso. Quarta-feira, quinta-feira, a batalha continuava. A exaustão era imensa, mas a recompensa das pequenas vitórias era viciante. Eles viam as pastas concluídas se empilharem. Eles sentiam o poder da nova rotina. O Arnaldo passava pela porta. Observava o silêncio produtivo do departamento e o rosto dele ficava cada vez mais tenso. Ele via a sua arma. A sobrecarga. Sendo desarmada pela disciplina do hábito. Na quinta-feira à noite, Mariana ligou para Lucas. Oi? Lucas, eu tô no hospital com sua mãe. Ela tá perguntando de você. Ela tá bem, mas eu queria saber, você tá aguentando? Lucas olhou para a montanha de pastas à sua frente. Ele sentiu uma paz profunda. Eu tô aguentando, Mariana. Pela primeira vez na vida, eu sei exatamente o que eu tô fazendo. Eu sinto que você não é mais aquele homem que eu conheci, ela disse, a voz tingida de uma admiração involuntária. Eu não sou. Aquele homem morreu na Radial Leste.
Eu agora sou apenas o arquiteto do que vem a seguir. Ele desligou. Ele sentia que a crença estava consolidada. Ele não precisava mais do bar. Ele não precisava mais do cigarro. Ele precisava apenas do próximo loop, do próximo passo consciente. Sexta-feira, 4h45 da tarde. O departamento de planejamento estava imaculado. As pastas estavam organizadas em pilhas perfeitas sobre a mesa central. Lucas e seus 3 colegas estavam de pé, exaustos, com olheiras profundas, mas com as espinhas eretas. Eles não estavam apenas entregando uma auditoria, eles estavam entregando a prova de que o sistema de medo do Arnaldo era obsoleto. A porta da sala de Arnaldo abriu. Ele saiu devagar. Ele olhou para o relógio. 4h55. Ele caminhou até a mesa. Ele abriu uma pasta ao acaso, depois outra. Ele buscava o erro. Ele buscava a falha que justificasse a sua narrativa. Ele não encontrou nada além de uma precisão cirúrgica. Tá pronto, doutor, Lucas disse. 10 anos de contratos auditados. E o senhor vai gostar de saber que encontramos uma economia de 12% em cláusulas de renovação automática que ninguém tinha visto. Isso vai dar um bônus de lucro para a empresa de alguns milhões este ano. Arnaldo fechou a pasta. O silêncio na sala era tão denso que podia ser cortado. Os outros funcionários do escritório, que tinham parado de trabalhar para observar o clímax, estavam em choque. Vocês conseguiram, Arnaldo disse, a voz falhando 1 milímetro. Nós mudamos o hábito de trabalho, doutor. Lucas deu um passo à frente. Agora, como o senhor prometeu, vamos apresentar isso ao conselho. O carro da diretoria chega em 10 minutos, não é? Arnaldo olhou para Lucas. Ele viu que o seu poder tinha acabado. Você não pode governar pelo medo quem não tem mais medo de você. O loop do Arnaldo fora quebrado por uma força maior, o hábito da excelência. A reunião com o conselho foi um massacre, mas não para Lucas. A eficiência do novo departamento de planejamento foi celebrada como um milagre de gestão. Arnaldo foi forçado a elogiar Lucas na frente dos donos da empresa. A recompensa social foi imensa. Lucas foi convidado a expandir o seu método para outros departamentos. Ele saíra do escritório às 8 da noite como o novo diretor de processos. Mas ele não sentia a arrogância do antigo gênio da contabilidade. Ele sentia a humildade de quem sabe que a batalha é diária. Ele foi para o Parque da Luz. Silas estava sentado no mesmo banco de sempre. Ele parecia estar esperando por Lucas. Você venceu a batalha institucional, Silas disse, sem olhar para o lado. Você transformou a engrenagem deles. Eu mudei a rotina. Silas, o gatilho continua lá, mas agora a gente escolhe a resposta. Lucas sentou-se ao lado dele. A empresa nunca mais vai ser a mesma. Nem você, Silas olhou para ele. Mas cuidado, Lucas, o sucesso é o gatilho mais perigoso de todos. Ele cria a ilusão de que você não precisa mais da pausa. Ele te faz acreditar que você é invencível. E é aí que o gânglio basal dá o bote mais letal. Silas levantou-se. Ele parecia subitamente muito frágil sob a luz da lua. Deita de tudo. Oh, o meu tempo aqui acabou. Lucas, você tem o mapa. Você tem a ferramenta. Você tem o grupo. O que você vai fazer com o seu legado? Isso agora é com você. Silas, onde você vai? Lucas levantou-se, sentindo um aperto no peito. Eu vou buscar um novo loop, num lugar onde as engrenagens ainda estejam muito apertadas. Silas sorriu e começou a caminhar em direção à saída do parque. Lembre-se, Lucas, o hábito não dorme. E esteja sempre pronto para os 60 segundos que mudam o mundo. Silas desapareceu na escuridão da noite paulistana. Lucas ficou sozinho no parque. Ele olhou para a caixa de metal na sua mão. Ele olhou para as luzes da cidade. Ele era o arquiteto. A batalha fora vencida, mas o legado estava apenas começando. Ele respirou fundo. Ele sentiu o ar entrar nos pulmões. Ele sentiu o bater do próprio coração. Gatilho, a solidão do sucesso. Sensação, gratidão e alerta. Rotina, seguir em frente, recompensa, a vida consciente. Lucas sorriu. Ele começou a caminhar, um passo de cada vez.
um hábito por vez. A engrenagem invisível continuava girando, mas agora era ele quem dava o ritmo. O maestro do silêncio. 10 anos. 10 anos é o tempo que a Terra leva para digerir um segredo ou para consolidar uma floresta. Para Lucas. 10 anos foram uma eternidade de segundos calculados. Ele estava parado no terraço do novo edifício da empresa. Uma estrutura de vidro e aço que parecia flutuar sobre o cinza perpétuo de São Paulo. Ele não usava mais o terno apertado que sufocava o seu córtex na juventude. Ele vestia linho, leve, fluido, uma vestimenta que não impunha resistência ao corpo. Ele olhou para as mãos. Elas não tremiam. O tempo tinha gravado sulcos de experiência na pele, mas o comando era absoluto. Ele não era mais o contador assustado. Ele era o CEO da arquitetura de processos, uma consultoria global que não vendia planilhas, mas vendia o despertar da consciência organizacional. Lá embaixo, a cidade rugia. O trânsito da Radial Leste continuava o mesmo loop de metal e frustração, mas para Lucas, o som não era mais um gatilho de estresse, era uma sinfonia. Ele via as engrenagens de longe, via o fluxo dos milhões de autômatos que ainda não tinham encontrado o seu Silas. Ele tirou do bolso a velha caixa de metal. Ela estava gasta, o visor digital estava riscado, mas os números ainda brilhavam com a mesma promessa. 60, 59, 58. Ele não precisava mais dela para respirar, mas a mantinha por perto como um veterano mantém a sua medalha mais dolorosa. Ela era o lembrete de que o abismo ainda existia. O hábito não morre. Ele apenas hiberna nas camadas mais profundas do gânglio basal, esperando um momento de arrogância ou de fadiga extrema para retomar o território perdido. A empresa tinha mudado radicalmente. O método Lucas era agora a norma. Não havia mais salas de comando centralizadas pelo medo. Havia células de autonomia, grupos de pessoas que compartilhavam hábitos mestres de transparência e foco radical. O Dr. Arnaldo? Arnaldo tinha se aposentado pouco depois daquela auditoria épica. Ele não conseguiu se adaptar a um novo mundo onde o segredo era obsoleto. Ele morreu num resort em Atibaia, provavelmente de tédio, e incapaz de viver num lugar onde não pudesse gritar com ninguém para se sentir vivo. Lucas caminhou até a sala de conferências. Os diretores das maiores indústrias do país o esperavam. Eles vinham em busca da fórmula mágica. Eles queriam os lucros da Alcoa, a eficiência da Starbucks, a inovação da Pixar. Eles achavam que Lucas lhes entregaria um software. Ele entrou na sala. O silêncio foi imediato. A presença de Lucas tinha um peso gravitacional. Era o hábito mestre da presença absoluta. Vocês não vieram aqui para mudar o faturamento de vocês, Lucas começou, a voz projetada com uma autoridade que não precisava de volume. Vocês vieram aqui porque estão cansados de serem escravos de máquinas que vocês mesmos construíram. O lucro é apenas um efeito colateral de um sistema que aprendeu a prestar atenção. Ele caminhou até o quadro branco. Ele não escreveu números. Ele desenhou um círculo. Gatilho, rotina, recompensa. Ele disse: a maioria das empresas de vocês está presa num loop de reação ao pânico. O mercado cai. Vocês cortam custos. O moral desce. A produtividade despenca. E o mercado cai mais um pouco. Esse é o hábito da falência. O que eu vou ensinar para vocês hoje é como habitar o meio segundo entre o susto e a decisão. Ele falou por 3 horas. Ele contou a história da Alcoa, contou a história dos macacos da Pensilvânia, contou a história do bar onde ele quase se perdeu. Ele não se envergonhava mais das suas cicatrizes. Elas eram o seu currículo real. Ao fim da palestra, um jovem executivo se aproximou. Ele tinha o mesmo olhar desesperado que Lucas ostentara 10 anos atrás. As mãos dele mexiam nervosamente num maço de cigarros dentro do bolso do paletó. Como você faz? Lucas! O jovem perguntou, num sussurro. Como você consegue não ceder? Eu tento, juro que tento, mas quando o dia aperta, eu volto para o mesmo lugar, sempre. Lucas olhou para o rapaz, viu a si mesmo. Viu a engrenagem tentando esmagar aquela alma nova. Você está tentando lutar contra a biologia. Meu caro, Lucas colocou a mão no ombro do jovem.
Você acha que a mudança é um ato de vontade. Não é. A vontade é uma bateria fraca. A mudança é um ato de engenharia. Você não tem que ser forte. Você tem que ser esperto. Identifique a recompensa que o seu cigarro te dá. É o relaxamento? É a pausa social? É o tempo longe da tela? Descubra o que é e entregue isso para o seu cérebro através de outra rotina. O cérebro é ganancioso. Ele não se importa com o caminho. Ele só quer o prêmio. Lucas entregou ao rapaz uma pedra preta, idêntica àquela que Silas lhe dera. Leve isso. Quando o desejo vier, aperte essa pedra e conte até 60. Dê ao seu córtex o tempo de acordar. Se depois disso você ainda quiser fumar, fuma. Mas fuma sabendo que você escolheu ser escravo por mais 5 minutos. A consciência é o início da abolição. O rapaz pegou a pedra. Houve um estalo nos olhos dele. O início do fim do piloto automático. À noite, Lucas foi visitar a mãe. Dona Aurora estava numa casa de repouso de luxo, cercada por jardins e pelo som de pássaros. Ela não se lembrava de tudo. A névoa da idade estava começando a cobrir os trilhos da memória dela, mas ela conhecia o toque de Lucas. Você tá com uma luz bonita. Meu filho, ela disse, enquanto eles caminhavam pelo gramado. Parece que você finalmente parou de correr da própria sombra. Eu não tô mais correndo, mãe. Eu agora tô andando com ela. Lucas sorriu. Ele percebeu que a doença da mãe fora o gatilho para o seu hábito mestre de cuidado. Ele não a visitava por obrigação. Ele a visitava porque aquele tempo de silêncio com ela era a recompensa de uma vida que fazia sentido. O hábito do amor é o mais difícil de construir, mas é o único que sustenta a estrutura quando o resto cai. Ele deixou a mãe descansando e foi para o Parque da Luz. Estava frio. A névoa de São Paulo estava descendo, ocultando os contornos das estátuas. Lucas foi até a banca de jornal abandonada. Ela agora estava pintada, coberta de murais artísticos. Não era mais um lugar de sombras, era um lugar de cor. Ele sentou no mesmo banco de madeira onde encontrara Silas pela primeira vez. Ele esperou. Ele sabia que Silas não voltaria. Silas não era um homem de retornos. Ele era um homem de passagens. Ele cumpriu a sua função e seguiu para o próximo loop. Mas Lucas sentia a presença dele em cada decisão consciente que tomava. Silas era a voz da pausa. Silas era o mestre do meio segundo. Você demorou a voltar aqui, Lucas. A voz veio de trás dele. Lucas não se assustou. Ele não precisava da caixa de metal para saber que aquela voz pertencia à sua própria mente, ou talvez à memória perfeita que ele guardara. Ele se virou. Não havia ninguém, apenas o vento balançando as folhas secas no asfalto. Mas Lucas sorriu. Eu estava ocupado construindo o legado. Silas, ele disse para o vazio. Eu transformei a engrenagem. Eu mostrei para eles que a repetição não é uma prisão, é uma ferramenta. Ele lembrou de uma última lição que Silas nunca lhe dissera abertamente, mas que ele descobrira sozinho ao longo da década. O hábito final é a transcendência do próprio hábito. Chega um momento em que a arquitetura se torna tão natural que você não precisa mais pensar nela. Você não escolhe mais conscientemente cada passo, porque a sua nova natureza já é a consciência. Você se torna o hábito da liberdade. Ele olhou para o céu. As estrelas estavam escondidas pela poluição, mas ele sabia que elas estavam lá, loops de fogo e luz girando em galáxias imensas. O universo era uma sucessão de hábitos cósmicos. A gravidade era um hábito. A órbita dos planetas era uma rotina. A vida era a recompensa. Tudo estava conectado. Lucas saiu do parque e foi para o seu apartamento. Mariana o esperava. Eles não tinham voltado a ser o casal de antes. Eles eram algo novo. Eles tinham construído um hábito de relacionamento baseado na verdade bruta e na escuta radical. Eles não brigavam mais pelos mesmos motivos. Quando o conflito surgia, eles ambos conheciam o gatilho. Eles paravam. Eles habitavam a pausa. Eles escolhiam a rotina da compreensão. Você parece em paz, Mariana disse, entregando a ele uma taça de vinho. Mais um dia vencido na batalha? Não é mais uma batalha, Mariana. Lucas tomou um gole do vinho, saboreando cada nota da uva. É uma dança. Eu aprendi a seguir o ritmo sem tropeçar nos meus próprios pés. Eles ficaram ali,
observando a cidade das luzes. Lucas sentiu o impulso de checar o celular, o hábito da distração. Ele observou o desejo, sorriu para ele e deixou o aparelho sobre a mesa. A recompensa era o agora. A recompensa era o silêncio compartilhado. Naquela noite, Lucas teve um sonho. Ele estava numa fábrica imensa, a mesma fábrica das engrenagens, mas desta vez ele não era uma peça, ele não era um engenheiro, ele era a música que fazia as máquinas funcionarem. As engrenagens giravam, mas elas não faziam barulho de ferro contra ferro, elas soavam como harpas. O movimento era fluido, não havia atrito, não havia calor desperdiçado. Ele via as pessoas dentro da fábrica. Elas não eram zumbis, elas eram dançarinas. Cada movimento delas era consciente, deliberado, belo. Elas estavam operando seus próprios loops com a maestria de quem conhece cada engrenagem interna. Silas estava lá, no centro da fábrica. Ele segurava uma batuta de maestro. "Você viu, Lucas?" Silas perguntou, a voz ecoando por todo o universo do sonho. O poder do hábito não é a repetição que te prende, é a repetição que te liberta. Quando você automatiza o que é bom, você sobra para o que é extraordinário. Silas entregou a batuta para Lucas. "Agora, conduza a sua própria sinfonia." Lucas pegou a batuta. Ele sentiu o poder do meio segundo fluindo por seus braços. Ele deu o primeiro comando. E a fábrica inteira explodiu em luz. Lucas acordou com o sol batendo no rosto. Eram 6h15. Ele não precisava mais das flexões para provar que estava no comando. Ele as fazia porque o seu corpo amava o movimento. Ele não precisava mais da maçã para acordar. Ele a comia porque o sabor era a celebração da manhã. Ele saiu para a varanda. A cidade estava acordando. Milhões de loops estavam prestes a começar. Milhões de pessoas iam apertar o botão de soneca, iam escovar os dentes sem sentir o gosto da pasta, iam entrar no trânsito odiando a própria vida, e iam buscar recompensas baratas em cigarros e redes sociais para suportar o vazio. Mas Lucas sabia que, entre eles, havia outros arquitetos. Havia pessoas que tinham ouvido o estalo, pessoas que estavam segurando pedras pretas e contando até 60. A revolução silenciosa estava acontecendo, um hábito mestre por vez, uma pequena vitória por vez. Lucas olhou para a caixa de metal sobre a mesa de cabeceira. Ele a pegou. Ele caminhou até a beirada da varanda. Ele a soltou. Ele observou a caixa cair, um brilho de metal cortando o ar, até desaparecer entre as árvores do jardim lá embaixo. Ele não precisava mais do imã. Ele tinha se tornado o norte. Ele entrou no quarto, fechou a porta e começou o seu dia. Não como um escravo da engrenagem, não como um fugitivo do abismo, mas como o arquiteto do amanhã, o mestre do loop, o senhor da pausa, o homem que aprendera que o poder do hábito não reside na força do que fazemos sempre, mas na liberdade do que escolhemos fazer agora. A engrenagem invisível continuava girando, mas agora ela tinha uma alma. E a alma era livre,